Pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia. Hoje é Cadê? Deixa eu ver aqui. Escureceu. 16 de maio de 2019. Gente, vamos começar o assunto de hoje falando sobre a greve estudantil de ontem. Na verdade, eu não vou ler matéria, eu só reuni aqui algumas informações e vou comentar com vocês esse assunto rápido. Gente, é o seguinte, primeiro se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like bacana, ajuda a gente aí, dá aquele apoio moral legal. Bom, vamos lá. Gente, é o seguinte. Todo mundo acompanhou ontem, no dia 15, né? Toda aquela manifestação estudantil que teve em Brasília e em alguns lugares do Brasil, né? Cerca de 190 cidades no Brasil inteiro que fizeram essas manifestações. Foi 160 ou foi 190? Uma coisa assim. Mas vamos deixar 190, né? Para não dizer que, né? 190. Vamos arredondar para 190. E aí o que aconteceu? Essa manifestação estudantil é a respeito daquele corte de verbas do governo de 30%. Aí você fala, nossa, Gleice, 30%, tem que fazer realmente mesmo, né? Tem que, né? É 30%, Gleice. Pois é, gente, só que tem uma perdão. Só que aí tem uma coisinha interessante nesses 30%. E também tem uma coisinha interessante nessa manifestação que houve ontem. Primeira coisa, vamos falar da manifestação. Depois a gente fala desses 30%. A manifestação ontem realizada pelos estudantes, que na verdade não foi pelos estudantes, né? Foi pelo movimento estudantil. Isso tem que ficar bem claro. 2 pontos. Primeiro, movimentos estudantis. Segundo, sindicatos. Preste atenção na palavra sindicato. Movimento estudantis, sindicatos e, por fim, que é o que fecha o negócio e dá um nó bacana, partidos políticos como PT, PSOL e PCdoB. Opa, peraí. Eu pensei que eu estava falando de movimentos estudantis. Eu pensei que eu estava falando de paralisação de estudantes. Mas nós temos partidos envolvidos aí. E é aí que começa a mágica da história. Ontem alguém chegou para mim e veio falar assim, porque mandou para mim um link, né, de uma matéria e falando justamente dessa questão do corte das verbas. E aí veio meter o sarrafo. Eu ouvi, escutei a pessoa ouvir, quando ela falar, quando a pessoa terminou de falar, aí eu falei, agora posso falar? Pode. Aí eu fui explicar para ela como é que funcionava. E expliquei para ela o que aconteceu de verdade. Aí caiu a ficha. Esse é o problema de muita gente no Brasil, falta de informação. Vamos lá. O que acontece? A manifestação era para ser estudantil. Gente, a manifestação foi tudo, menos estudantil. Foi totalmente partidária. A manifestação era para ser... Quando você faz a manifestação, qual o intuito? É você pressionar o governo em relação a determinado ponto. O que nós vimos ontem não foi não foi uma cobrança ao governo. O que nós vimos ontem foram manifestações contra o governo, que é diferente de uma manifestação que reivindica direito. Quando você vai se manifestar para reivindicar, você não vai pedir assim, fora fulano. Não, você vai falar direito já, você fala menos corte, você vai brigar para o governo lhe dar o que você precisa. Não, a manifestação não foi nesse sentido. Ela foi no sentido de bater de frente com o governo. De ir contra o governo. Que aí é onde está o grande problema dessa galera, né? Que são doutrinadas, foram doutrinadas. Aí nós pegamos partidos políticos, movimentos, sindicalistas, e aí nós tivemos deputados em palanques, aos 4 ventos, gritando, pedindo Lula livre. Pô, peraí, eu pensei que era uma manifestação estudantil, caramba. O que o Lula tem a ver com essa história? Em outras palavras, mais uma vez, a esquerda usou os estudantes como bucha de canhão para eles reivindicarem o que eles querem. Eles estão perdendo espaço dentro da Câmara, no sentido de... Porque já virou balbúrdia, como eles mesmos falam. Já virou balbúrdia o negócio, né? A coisa já virou bagunça. Então, eles já estão marcados. O que eles estão fazendo agora? Eles estão indo para as ruas. Eles estão deixando de trabalhar dentro da Câmara para irem para as ruas. E o que eles fazem lá?
ficam procurando classes. E chamaram, pegaram aí um bando de estudantes. Gente, o que eu acho engraçado, olha para vocês verem como é interessante. Como eles são prejudiciais à nação. Preste atenção nisso. Nós temos, o Brasil tem mais de 5.000 cidades. Apenas 190 cidades. Isso dá 3%. 3% das cidades brasileiras saíram, dá 3, quase 4% das cidades brasileiras saíram às ruas. Detalhe, desses 4% em cada cidade, eu duvido que pelo menos 20% dos alunos foram às ruas. Agora, sabe o que foi bacana nessa história toda? Que é onde entra a questão da esquerda, dessa petralhada que só prejudica as coisas. Minha sobrinha ontem chegou, tio, não vou ter aula. Eu falei, mas por quê? Ah, porque vai ter uma greve. Sua professora vai? Alguém da sua escola vai? Não, tia, porque a gente tem que parar, porque foi... A tia disse que foi um negócio com o sindicato e papapi, tem que parar, porque não pode, não sei o quê. Quer dizer, você vê que por causa de 4%, o Brasil inteiro parou. Olha só isso. Para vocês verem como é prejudicial essa raça petista. Ontem, as escolas pararam para 4% das cidades no país se manifestarem. Desses 4%, se juntar todo mundo que estava nas ruas, eu duvido que dê 2% da quantidade de alunos que ficaram sem aula ontem. Mas o PT pensa nisso? A esquerda pensa nisso? Não, gente, não pensa. Seu filho deixou de ir para a escola para um partido político, ou melhor, para alguns partidos políticos subirem num palanque e pedir Lula livre contra o governo. Olha só, para vocês verem como a coisa é engraçada. É o presidente querendo melhorar a educação de base no país e a esquerda paralisando a educação no Brasil. Vocês prestaram atenção nisso? Eles não sabem fazer um protesto sem prejudicar os outros. A nossa educação está péssima. E ainda eles aproveitam, pegam a militância, põem na rua um bando de estudantes que... Eu concordo com o que Bolsonaro falou. Se perguntar a composição da água, não sabem. Não sabem. Só para vocês terem uma ideia, ontem, eu conversando com a minha sobrinha, gente, eu me admirei com outra coisa. Ela tem 10 anos de idade. Ela falou, tio, eu tô a quinta série, a gente tá fazendo continha demais. Eu falei, como assim, Larissa? Continha demais? A professora tá ensinando continha demais. Eu falei, continha demais? Na quinta? Minha filha, você já está mexendo com outras coisas já. Não, tia, porque tem gente lá que não sabe. Sabe o que foi que ela falou pra mim? Tem uma prova agora no final do ano, é a Provinha Brasil. Olha só isso, gente. Ela falou, tio, eu tô... gente, é porque... essas coisas é complicada. Mas ela chegou pra mim e falou assim, tio, eu tô preocupada. Eu falei, com o quê? Ela falou, vai ter a Provinha Brasil no final do ano. Eu tô com medo de fazer a prova. Eu falei, por quê? Porque a gente... Aí foi quando ela entrou nessa questão da continha demais. Porque lá na minha sala a professora está ensinando continha demais. Eu falei, como assim, Larissa? Aí ela explicou, né? Não, porque tem gente que não sabe. Aí gente, quinta série aprendendo conta demais. É uma vergonha. E aí o PT, junto com a esquerda, quer fazer paralisação, ainda para o Brasil. Quer dizer, a educação já não está boa no Brasil. Os caras ainda ficam parando. Então, primeira coisa que a gente tem que prestar atenção. Essa parada não foi em prol dos alunos. Não foi em prol da educação. Isso foi em prol do Lula livre. Para vocês terem uma ideia, a manifestação saiu lá do museu em Brasília e foi até lá, acho que foi até o Congresso lá, não estou lembrado agora. Mas quando chegou lá, o povo se dispersou. Os outros se dispersaram, ficaram só as militâncias. Aí o bacana, eles falam, para você ver como eles mesmos precisam de aula. Eles falaram que tinha 50 mil pessoas lá no meio da manifestação. A polícia militar... disse que no auge da manifestação, no seu maior ápice, tinha 15 mil pessoas. Cara, 50 mil para 15? Pô, mano, vai pra escola, malandro. Aprender a contar. Quer dizer, eles nem contam direito, paralisam as escolas, tiram os estudantes dentro da sala de aula para ir fazer protesto, dizendo que é estudantil, mas chega lá, vão fazer propaganda política, vão meter o pau no governo. Não, gente. Desde criança eu entendo o seguinte: protesto é você protestar por algo. Você é estudante, você vai protestar por educação. Você não vai lá gritar o governo, você vai
entrar na pauta relacionada à educação. Tiveram tudo, menos a pauta da educação. Só faltaram pedir para botar o Lula de volta na presidência lá. Só faltaram isso. Outro ponto que é interessante, gente. Vamos agora para a parte do corte de verbas. Para vocês verem, das duas uma. Ou os caras agem de má fé, ou eles precisam realmente ir para a escola para poder aprender e fazer algum tipo de conta. Né? Aprender a separar os fatos, porque eu não vejo explicação. O governo cortou 30%, aí você fala, Gley, pelo amor de Deus, cara, 30%. Então vamos fazer uma continha aqui, vamos fazer uma continha, gente, vamos fazer uma continha. Aqui, vamos fazer um cálculo aqui, né? Vamos fazer um cálculo. Vamos dizer que a universidade, ela recebe aí, sei lá, ela tem 100% aí de um valor, né? Vamos fazer de conta que ela recebe R$1.000. Aí ela recebe R$1.000, beleza, R$1.000, todo mês, esse dinheiro vai. Esse dinheiro, ele tem algumas funções. Ele não pode ser empregado todo numa coisa só, né? Tem a parte que vai para a bolsa, tem parte que é para educação, livros e tal, mano. Tem as suas, né? Ele é dividido lá, esses R$1.000 é dividido para o seu destino correto, né? Enfim. Aí fala, o Bolsonaro cortou 30% da verba. Aí você cai da cadeira duro. Acabou a educação do Brasil. Bom, primeira coisa, vamos para a primeira mentira. Bolsonaro não cortou nada. Bolsonaro remanejou. É diferente. Uma coisa é você cortar, que é o que eles fizeram lá com Dilma em 2014 e 2015. Eles cortaram, não remanejaram. Então se você corta, esse dinheiro deixa de ir para um canto para ficar parado ou ir para o bolso de alguém. No caso, foi para o bolso deles. Bolsonaro, o que ele fez? Ele é 30% que vai sair daqui e vai para cá. Mas permanece na educação. Eles explicam isso para você? Não, não explicam. Bolsonaro fez o quê? Pegou esses 30% que estava aqui, que ele cortou, aí ele vai tirar daqui, da universidade, e vai colocar aqui, ó, na escola primária do seu filho. Seu filho está fazendo primeira série, segunda série, terceira série. A base. Bolsonaro vai investir aqui. Segundo ponto, que é a mentira cabeluda desses 30%. Eles falam que é 30% do dinheiro da verba da universidade. Como eu sempre disse, eles trabalham com meia verdade para criar uma mentira. Vamos supor que desses R$1.000, né? Vamos lá, R$1.000. Então, dividido lá, tudo certinho. Vamos entender esse 30% agora. Aí a universidade recebe R$1.000, Bolsonaro falou assim, eu vou cortar 30%. Agora 30% da onde e do quê? Bom, R$900 é gasto obrigatório com a educação. Preste atenção para vocês entenderem. É gasto obrigatório com a educação. Mas eu falei, não era 1.000? Sim, calma. Sobrou 100. Esses R$100 é gasto chamado gasto não obrigatório. Que serve para quê? Para produto de limpeza, para guardanapo, né? Para essas besteirinhas. Material, coisa, né? Comprar umas coisinhas daqui, umas coisinhas dali, blá blá blá, né? Embolsar e depois colocar lá que dizer que comprou uma caixinha de grampo que custou R$100 cada caixinha de grampo, como já aconteceu no passado. Papel higiênico de R$100, tá aí na internet, pesquisa. Né, que eu nunca vi um filhofó tão, não sei, deixa pra lá. Mas enfim. E aí, Bolsonaro cortou 30%, foi desses R$100. Não foi dos R$1.000, foi desses R$100. E por que o Bolsonaro pegou esses 30%, que no caso 900, né? A universidade recebia 900, presta atenção, recebia 900. O Bolsonaro cortou 900. Esse 100 Bolsonaro cortou 30. Ficou o quê? 70. A universidade, no valor total, vai receber 970. Ela não vai receber 1.000, ela só vai receber 970. Então, é 30% do valor do gasto obrigatório, mas no montante geral, esses 30% equivale a 3% do valor. Opa, peraí. Não era 30, gente, que o Bolsonaro tinha cortado? Como é que apareceu esse 3% agora aqui? É aí onde está a mágica da contabilidade. Que eles ou não sabem fazer, e isso mostra que a educação do PT é uma porcaria, ou usam de má fé para enganar o povo brasileiro. Então você vai
pegar 970 dá para o governo. Mas não era 30%, Igor? Caramba, eu já disse para você, cacete. É 30% dos gastos não obrigatórios, que fazem parte da verba, mas não é o 30% da verba. Quando você juntar o que sobrou dos 30% que você cortou, que deu 70, com os 900, o valor total que a universidade vai receber é 970. No fim, no frigir dos ovos, Bolsonaro só cortou 3% na verdade. Deu para vocês compreenderem? É essa mentira cabeluda do PT e da esquerda. Só que desses 3% que Bolsonaro tirou daqui, ele não vai fazer como o PT embolsar aqui na carteirinha dele, não. Ele vai pegar esse dinheiro e vai levar para educação de base. Que infelizmente hoje é uma das piores do mundo. Aí tem gente que fala assim, ai, mas Bolsonaro vai acabar com as universidades, Bolsonaro, o pobre, meu Deus. Me diga uma coisa, tu acha que pobre hoje entra em universidade gratuita? Universidade federal? Gente, pelo amor de Deus, acorda pra vida. Você sabe quem tá entrando na escola, na universidade federal hoje? É o filho de rico. Sabe por quê? Porque o cara teve uma educação em escola particular. Aí ele vai para a escola particular quando criança, se forma ali no ensino médio e vai para a faculdade, universidade gratuita. Que seria para o seu filho, mas vai para o filho do rico. Depois o PT disse que Bolsonaro é quem beneficia o rico. Não, quem beneficia o rico é o governo do PT. Sabe por quê? Pega a educação de base, transforma ela num lixo para enganar o brasileiro. Fala, ó, seu filho não passou porque não passou. Mas na verdade, teu filho não passou na universidade, ele já vai no quarto vestibular provavelmente, e não passou ainda. Sabe por quê? Porque a educação de base que ele teve pública é uma porcaria. Propositadamente. Você pegar um quinto ano, uma quinta série, e o aluno tá fazendo continha demais, aprendendo somar adição. Fala sério, gente. A adição eu aprendi no primeiro ano quando eu estudava, na primeira série, quando eu era criança. Na verdade, quando eu já entrei na escola, eu já entrei sabendo disso praticamente. Né? Minha mãe era professora, e quando eu entrei, já entrei meio caminho andado. Mas se chegar na quinta série e não saber fazer uma continha de adição, é uma vergonha. Não para o aluno, e sim para o ensino. Então essa é a mentira cabeluda da esquerda. Usaram a manifestação como palanque político. Usaram os alunos como bucha de canhão nessa história. No final das... Sem contar, gente, outra coisa, eu ia esquecendo. Nas manifestações, que manifestação é essa que queimam ônibus? Me diz, queimaram ônibus no Rio de Janeiro. Que manifestação é essa que tem que destruir o patrimônio público, gente? Você sabe do bolso de quem vai sair esse ônibus que foi queimado? Do meu e do seu. É bacana isso, né? Eles vão lá para defender, para ir contra o corte, mas trazem mais despesa para o brasileiro. Né? Outras cidades, aí a polícia teve que usar bomba de gás lacrimogêneo porque a coisa virou literalmente uma balbúrdia, né, como eles chamam, generalizada. Confusão, quebra-pau. Que movimento estudantil é esse? Que sai para as ruas para protestar contra um corte de verba e acaba causando uma destruição do patrimônio público. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês, acordem. Prestem atenção no que está acontecendo no Brasil. Infelizmente o PT está aí manipulando e mentindo à torta e à direita. Bolsonaro não cortou 30% da verba estudantil. Ele cortou 30% de um pedaço pequeno. É que nem eu falei, ó, 10% desse valor, desses 10% foi que Bolsonaro cortou 30%. No frigir dos ovos, na conta real mesmo, Bolsonaro cortou apenas 7% do valor destinado às universidades. Esse foi o valor real que eles deveriam falar para vocês, mas eles não falam. E aí muita gente está aí criticando o Bolsonaro, não é porque Bolsonaro vai acabar com a educação. Não, a educação já está acabada, meu querido. A educação já está ferrada. Você sabe por que eles estão investindo? Porque o PT investiu na universidade? Não foi pro teu filho, não. Foi pro filho do rico. Porque ele pode pagar uma escola boa particular para depois se formar engenheiro, médico, advogado, de graça. Às minhas e às suas custas. Enquanto o PT enche os bolsos de dinheiro. Tá aí, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, né, a mensagem.
Vocês estão achando que o PT está lutando por algum direito? Tá, pelo direito deles. Ontem, quem assistiu o ministro da Educação naquela papagaiada daquela audiência, que aquilo ali foi uma audiência sem vergonha, vagabunda e vergonhosa. Você vê uma deputada chegar para o ministro e falar assim: ai, você diria que daria um tiro na minha cabeça porque eu sou comunista? Pô, que bexiga tem? Eu ia falar um palavrão agora, ainda bem que não saiu, graças a Deus eu segurei. Mas que bexiga tem a ver esse assunto com educação? Me fala. É porque o senhor é amigo de banqueiro. Pô, que tem a ver uma coisa? O cara pode ser dono do banco, meu irmão. Que importa? O cara não tem nada. O assunto é educação, ô infeliz. Mas deixa pra lá. Vamos ver, porque isso tá nos nervos, como diz o povo daqui. Daqui a pouco eu tenho um infarto. Outro dia eu tava fazendo um vídeo aqui e o coração já começou. Falei pra mão, até as bielas agora. Né? Que a gente fica agoniado, gente. Você vê tanta mentira da esquerda, tanta enganação, manipulação clara. Aí a esquerda. Gente, eu nem vou comentar isso aqui, vamos deixar para um outro vídeo que eu ia falar daquela questão do que acontece nas universidades. Mas não vou nem entrar nessa parte aqui não. Hoje não, hoje já tá ficando longo, vamos entrar para outras matérias que é melhor. Mas depois pesquisem aí sobre essa manifestação de ontem. Veja o que aconteceu. Se tiver acesso a vídeos do que foi dito na manifestação, assista, gente. E vocês vão ver qual é a verdadeira intenção por trás dessa manifestação. Garanto para vocês que vocês vão se surpreender, porque de estudantil não teve nada. Isso foi só apenas o pivô, o gatilho que eles usaram. Sem contar que, ó, presta atenção, eles estão usando, ó, antigamente era o MST, depois foi a CUT, lembram? Depois os sem teto, os sem terra, os sem teto. Depois, agora é as universidades, as escolas. Gente, tem muito reitor nesses gastos não obrigatórios que estão gastando dinheiro com tudo que vê pela frente, menos com as despesas. Ele compra um carro, põe lá dizendo que foi um ar-condicionado que comprou na escola. Que é gasto não obrigatório. Pode comprar ar-condicionado, pode comprar um monte de coisa. Aí coloca lá, não, esse aqui eu comprei. Mentira, foi um carro que ele comprou. Uma garrafa de vinho caríssima. Viagens para o exterior. É isso que Bolsonaro está cortando. Quando o PT está lá reclamando, dizendo assim, porque vai cortar. Ele está cortando esses luxos que nós estamos bancando para reitores. E é isso que nós temos. E é isso que Bolsonaro tem que cortar. Nós elegemos ele para cortar os privilégios. Se está indo dinheiro descendo pelo ralo, tem que cortar. Porque esse dinheiro não está sendo destinado à educação. Está sendo destinado ao bolso dos reitores. Mas enfim, deixa pra lá, né? Vamos deixar pra lá, que é melhor. Canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você.